Fala, quengueiros, boa tarde. Aqui quem fala é a professora Carla Souza, do Português no Kengo. E eu tenho que falar para vocês um pouquinho. Eu vim aqui a pedido de alguns alunos meus do cursinho, porque eles estão desesperados, a louca, né? Em relação a duas questões de uma lista que eu passei para eles há um tempinho, né? E assim, como eu sou muito, apesar de eu estar aqui com a maior cara de barraca, o que vocês não me pedem sorrindo, que eu faço chorando. Enfim, então vamos lá começar. A questão 25, gente, eu sei que vocês estavam com muita dificuldade, mas aí a gente tem assim, Carla, fala sobre o quê? A gente fala, gente, sobre pronomes, tá? Função do quê? E quando a gente fala, gente, por exemplo, em provas de concurso, a gente tem muitas funções. Mas as funções que mais caem dentro do uso da partícula que são que como pronome relativo e que, né, como conjunção integrante. Tem outras funções, tá, gente? Mas a que mais cai são essas duas. E como é que a gente vai fazer, Carla, para de uma maneira mais simples e objetiva, né? Porque o vídeo também não pode ficar extenso. O que a gente vai fazer para macetear isso daqui? É o seguinte: a gente tem duas formas de simplificar isso para vocês. Primeiro que é o seguinte, Carla, qual é a função do pronome? Para que ele serve? Aqui dentro desse texto, gente, ele serve para substituir um termo já citado, evitando, gente, repetições desnecessárias, porque senão aí o texto ficaria extremamente cansativo, né? E como é que eu sei de uma maneira assim muito simples qual é a função desse que? Se você, por exemplo, né, puder trocar pela partícula o qual ou alguma de suas variações, o qual, a qual, as quais, enfim, é pronome relativo, tá? Sabendo também, inclusive, que pronome relativo já puxa as nossas orações adjetivas. Estou falando sobre isso porque a gente, na última questão, a gente também vai retomar, tá? Que, podendo ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais, pronome relativo. Sendo pronome relativo, a gente já classifica a oração como adjetiva linda e maravilhosa, né? Igual a mim. Segundo, que com função de conjunção integrante. A gente substitui, gente, por isso, a oração inteira. Substituiu a oração por isso, deu certo? A gente tem aqui função de conjunção integrante. Então, a gente vai analisar aqui que dentro desse período, a gente tem, três ocorrências da palavra que. Primeiro, a gente troca o qual, né? Troca pelo qual. Depois a gente troca por isso e vê qual dá certo. Agora, a alienação já não resulta de ideologias que distorcem. Quem é que distorce as ideologias? Você já matou, né? Que aí, já notou também, que aí o que se refere a ideologias, né? Beleza. Troca pelo qual? Ideologias as quais distorcem. Olha como fica lindo. Parece uma música. Ideologias as quais. Olha, menino, a voz é horrorosa, né? Mas mas a análise ficou perfeita. Ideologias as quais deu certo o qual ou variante, a gente já diz que é um pronome relativo, ou seja, a primeira incidência já é um pronome relativo, tá? Vamos para a segunda. Basta que sejamos deslocados. Basta o qual sejamos? Não, né? Basta os quais, as quais sejamos? Também não. Vamos tentar substituir a oração inteira por isso? Basta isso? Isso basta? Eita, ficou melhor. Basta isso. Se a gente pôde trocar por isso, a gente já diz que é uma conjunção integrante, moleza. A segunda, pôde substituir por isso, significa que é uma conjunção integrante. Vamos para o terceiro item, né? Somos seres que. Somos seres isso? Não, ficou estranho. Somos seres os quais. Menino, é um ícone esses quais. Somos seres os quais trafegam.
outro nível, que top, né? Deu para substituir pelos quais? A gente já sabe que a terceira incidência também é pronome relativo e evita, inclusive, ó, a repetição da palavra seres. São seres. Os quais trafegam. Quem é que trafega? Os seres. Então, assim, a gente já tem as três análises e dentro das três análises, o que foi que a que conclusão a gente chegou, meu povo? A primeira, pronome relativo substitui ideologias. A segunda, conjunção integrante, porque a gente substituiu por isso. E a terceira, os quais, né, o pronome, se refere a seres. Então, a gente também tem um pronome relativo. Vamos para as alternativas? Apenas a última ocorrência da palavra que ocorre a classificação de preposição. Ei, e eu doido é aonde, hein? Nunca na galáxia. Aqui a gente tem conjunção e pronome relativo, tá? Preposição tem o cheiro. Letra B. As três ocorrências da palavra que acompanham o substantivo. Oxi, aonde? Também não. Não acompanha não, viu, gente? Substitui. Evita a repetição a fim de que o texto não fique cansativo. Maceteou? Não acompanha. Substitui. Se substitui, não é pronome adjetivo. É um pronome substantivo. Isso aqui a gente viu na aula, tá? É só revisão. Letra C. Errar uma dessa aqui merece uma voadora, viu? Letra C. Apenas duas das três ocorrências da palavra que acompanha o substantivo. A gente também já viu que não acompanha não, tá, gente? Também não é pronome adjetivo, não. É pronome substantivo. Nem acompanha, substitui e nem adjetivo é um substantivo. Letra D. Em duas das três ocorrências da palavra que ocorre a classificação de pronome relativo. A gente viu aqui, ó, a primeira e a terceira. Substituindo, eita, que lindo, né? Substituindo o substantivo anteriormente explicitado. O primeiro, vou colocar aqui, ó. O primeiro substitui ideologias. E o terceiro, o quê? Que é o nosso segundo elemento analisado como pronome relativo, substitui seres. Então, ó, lindo e maravilhoso, gabarito letra D de Carla. E onde é que está o gabarito D de Carla? Delícia. Ai, adoro. Tá vendo por que não dá certo eu ser professora de YouTube, gente? Porque o povo vai me olhar de longe e vai dizer assim, eu sei a doida, é pior que sou mesmo, eu não tenho nem o que fazer. Ó, questão 35. Essa daqui eu disse a vocês na aula que vocês teriam uma certa dificuldade. Por quê, gente? Não é por nada, não. É porque a gente está acostumado a algumas palavras exercerem função única. Então, se a gente não prestar atenção, a banca ela vai te dar, ó, uma rasteira. Preste atenção, porque é simples e complexa ao mesmo tempo, tá? Vamos direto para o enunciado. Vamos. Aqui a gente gosta de falar vamos, né? Mas é vamos. A respeito da estrutura do texto acima, não é correto. Não, ele quer, ó, incorreta. Cuidado que é assim. Quando ele pede a incorreta, né? A gente já tá tão maceteado a fazer a correta, que quando a gente pega a incorreta, a gente às vezes erra sem perceber, tá? Você sabe o que é que você está pesquisando, mas aí você esqueceu o que é que a questão está pedindo, né? Não é correto afirmar que há dois pronomes demonstrativos. Ponto 1, importantíssimo, tá? Partícula os, como pronomes demonstrativos, tá? Os e pode, claro que pode. E não pode por quê? Claro que pode. Como é que eu vou saber que esse os exerce a função de pronome demonstrativo? Quando ele puder ser substituído por aqueles. Por exemplo, se você chega e diz assim, o que sei não importa. Você vai chegar aqui e vai falar aquilo que sei, isto que sei, isso que sei, substituiu por um pronome demonstrativo. Deu certo, meu amor? Deu, então é porque o O também vai ter função de pronome demonstrativo. Olha aqui, aos que sonham, aqueles que sonham, aos que lutam, aqueles que lutam. Deu certo? Deu. Então eu estou correta em dizer que aqui eu tenho dois pronomes demonstrativos, tá?
Letra B, 2 objetos indiretos. Vou mudar a cor para cada um ficar com uma análise diferente, tá? Quando você diz assim, objetos indiretos, a gente está procurando, né? Vamos encontrar o verbo. Olha, agora eu falei vamos. Vamos encontrar o verbo doam. Quando você doa algo. Doa o quê? Perguntou o quê? O quem? O verbo é transitivo direto. Eu tenho certeza que um monte de aluno meu e ex-aluno tá me assistindo aí e tá morrendo de saudade, tá matando a saudade do que o quem, porque é a minha frase clássica, tá? Perguntou o que o quem? Verbo transitivo direto. Se tem verbo transitivo direto, tem que ter objeto direto. Eu doei Amazonas de bravos que doam sem orgulho nem falsa nobreza, aos que sonham teu canto de lenda, aos que lutam mais vida e riqueza. O que é que eu vou doar? O teu canto de lenda. Eita, bexiga, ficou mais torto que a ladeira de Mangabeira. Teu canto de lenda, objeto direto. E eu vou doar mais o quê? Mais vida e riqueza. Outro objeto direto. Então, eu tenho objetos diretos. Mas ele quer saber objeto indireto. Você doa algo, doou o quê? Agora você também doa, viu, gente? A quem? A quem já é verbo transitivo indireto. O que, o quem é direto. A quem, de quem, em quem, com quem, indireto. Se o meu verbo é transitivo indireto, eu tenho um objeto indireto. Eu doei esse canto de lenda a quem? Aqueles que sonham. Objeto indireto. Por isso que esse azinho tem uma crase, tá? Eu também doei a quem essa vida e riqueza? Aqueles que lutam também é objeto indireto. Quantos objetos indiretos eu tenho? 1, 2. Também está certo falar que nós temos 2 objetos indiretos. Mais uma, letra C. 3 orações adjetivas. O que a gente vai buscar, meu povo? Pronomes relativos. Está aqui, ó. Amazonas de bravos que doam, os quais doam. Bravos, os quais doam. Pronome relativo. Aos que lutam, aqueles os quais lutam, pronome relativo. Aqueles os quais sonham e lutam. Eu também tenho os quais aqui. Eu vou ter 3, ó, pronomes relativos. Se eu tenho 3 pronomes relativos, também está correto falar que eu tenho 3 orações adjetivas, tá? Primeiro que aqui, ó, o pronome relativo. Segundo que aqui. Terceiro que aqui. Todos pronomes relativos, logo 3 orações adjetivas. Um adjunto adverbial de intensidade. É aqui, meu amor, que você vai levar uma rasteira. Por quê? Você vai olhar e você vai dizer assim, ó, mais. Aí você olha e diz assim, nossa, mais adjunto adverbial de intensidade. Cuidado, tá? O mais, ele funciona igual ao muito, funciona igual ao bastante, tá? E eles têm 2 funções. Eles podem exercer a função de advérbio ou de adjunto adverbial, ou eles podem exercer a função de pronome indefinido. Carla, como é que eu sei a diferença? Observa aí, meu amor, se ele varia ou não. Porque a gente viu que o advérbio é invariável e o pronome não. Pronome varia, pronome concorda. Então, vou colocar aqui, ó, variável. Vamos substituir, por exemplo, por muito dentro da oração para a gente ver se varia ou não varia. Tá aqui, ó. Aos que lutam, mais vida e riqueza. Se eu for escrever mais vida e riqueza, vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Muita vida e riqueza. Ei, muita, foi para o feminino, olha que lindo. Se foi para o feminino, significa que flexionou. Se flexionou, significa o quê? Que variou. Se variou, significa o quê? Que é pronome e não adjunto adverbial ou advérbio, tá? Aqui a função é de pronome indefinido. É isso. Aí é o lugar onde está o nosso erro. Vamos para a última. Quando a gente diz assim, ó, ele pede 2 conjunções, fácil demais. Tá aqui, ó, sem orgulho nem falsa nobreza, conjunção 1, conjunção aditiva, nenhuma coisa nem outra. E a gente tem mais vida aí, riqueza. Eu também tenho a conjunção 2, né? Aqui também outra conjunção
aditiva. Então, dizer que eu tenho duas conjunções também está correto. Qual é o nosso gabarito errado? Letra D. De novo, de Carla Delícia A. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido.